Militar Rodoviária apreende mais de 20 tabletes de maconha em ônibus na Castelo Branco, em Itu. Entra em vigor medida que suspende venda de refrigerantes nas cantinas escolares para crianças menores de 12 anos. A iniciativa faz parte do programa Crescimento Saudável. Tradicional entrada dos carros de lenha marca início das festividades do aniversário de São Roque. Cozinheira de Piedade produz pães e vende na porta de casa. O detalhe é que não existe ninguém para fazer a cobrança dos produtos. O negócio é baseado numa relação de confiança. Está no ar o Noticidade com Fernando Matos. Olá, boa noite. A Polícia Militar Rodoviária fecha o cerco nas rodovias da região contra o tráfico de drogas. A primeira apreensão de hoje foi na rodovia Castelo Branco, em Itu. 21 tabletes de maconha e R$ 344 em dinheiro foram apreendidos no quilômetro 74 da Castelo Branco, em Itu. Um ônibus que fazia o trajeto de Assunção até São Paulo e em fiscalização dos passageiros, uma das passageiras demonstrou um certo nervosismo e, por conta disso, foram vistoriadas as bagagens dela e na mala de viagem foi encontrada a quantidade de 21 tabletes de maconha. Detida em flagrante, a suspeita foi encaminhada ao 4º DP de Itu e depois será levada a uma cadeia da região. E a segunda apreensão de drogas, também feita pela Polícia Militar Rodoviária, foi feita na rodovia Raposo Tavares, em Alumínio. A droga estava escondida no porta-malas deste carro que trafegava pela rodovia. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a ocorrência teve início após o condutor do veículo não obedecer o sinal de parada. Durante a abordagem, em busca pessoal ao indivíduo masculino, nada de ilícito foi localizado. No entanto, em buscas no interior do veículo, no porta-malas, foram localizados 76 tabletes na cor amarela, contendo uma substância esverdeada, análogo à maconha. Ainda segundo a polícia, o suspeito alegou que recebeu a droga em troca de uma dívida após vender um carro. O casal, preso em flagrante, foi trazido aqui para a delegacia de Mairinque. Um homem de 36 anos e uma mulher de 22. Parabéns ao trabalho da Polícia Militar Rodoviária. Em Sorocaba, 2 homens foram presos após tentarem furtar uma agência bancária na Avenida Itavuvu. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe em patrulhamento avistou os indivíduos quando fugiam do banco. Foram apreendidos vários materiais que seriam utilizados para arrombar os caixas. A polícia ainda procura outros possíveis suspeitos que teriam a participação no crime. E um suspeito de participar do assassinato de um taxista de 77 anos foi preso em Itupeva. A Polícia Civil está investigando agora qual seria a participação dele no crime. Outros 2 suspeitos permanecem foragidos. O corpo do taxista foi encontrado dentro do lago, no bairro da Mina, na última terça-feira. Em Sorocaba, já teve alta o idoso de 91 anos esfaqueado em casa neste fim de semana no bairro Brigadeiro Tobias. Segundo a polícia, um ladrão entrou na residência com uma faca e pediu dinheiro. A suspeita da família é que o rapaz seja vizinho da vítima, que recebeu atendimento no pronto atendimento de Brigadeiro Tobias. Depois do intervalo, preso homem com joias roubadas em Sorocaba. E mais, começa a valer medida que suspende venda de refrigerantes nas cantinas escolares para crianças menores de 12 anos. O Noticidade volta já. A polícia prendeu nesta tarde um homem que estava com joias que teriam sido roubadas de uma joalheria em um shopping de Sorocaba na semana passada. Mais informações desse caso a gente vai saber ao vivo com o J. Abreu, que está no DP Norte da cidade. Boa noite, Jota. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. Segundo a Polícia Militar, o homem de 26 anos teria sido detido durante uma patrulha da Força Tática no Jardim Alegria. Nós vamos ver imagens do material que foi apreendido. Segundo a polícia, com este homem estava esse material, que são joias e também relógios que teriam sido roubados desta joalheria durante o crime. Em depoimento, o suspeito teria confessado que os objetos eram peças roubadas do estabelecimento, porém
não chegou a dizer que teria participação no roubo a esta joalheria. O roubo que aconteceu, nós vamos ver imagens também das câmeras de monitoramento dessa joalheria que fica em um shopping da Zona Norte de Sorocaba. O roubo teria acontecido na última quinta-feira, quando 2 homens uniformizados e armados entraram no local e anunciaram o crime. 2 funcionárias e 3 clientes que estavam na loja chegaram, inclusive, a ser abordadas. O homem, esse suspeito, fica agora à disposição da justiça. Ele está preso aqui no DP Norte de Sorocaba e a polícia ainda procura agora pelo paradeiro dos outros suspeitos de terem participação nesse roubo. Existe, inclusive, a especulação de que um deles se trata de um menor de 14 anos, já identificado pela polícia. Fernando, voltamos com você. Muito obrigado pelas informações. J. Abreu, ao vivo do DP Norte de Sorocaba. Um jovem de 22 anos foi preso hoje suspeito de roubar uma estudante no centro de Jundiaí. Segundo a Guarda Municipal, o rapaz teria ameaçado a adolescente com uma faca para cometer o crime. Com ele foram apreendidos uma faca, 3 celulares, sendo um deles o da vítima, sapatos com etiquetas de uma loja e 2 blusas. O caso foi apresentado no 7º DP e o suspeito encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista. 2 jovens foram presos suspeitos de terem abusado de uma jovem com transtornos mentais no bairro Paulas e Mendes, em Piedade. Segundo a Polícia Militar, uma viatura foi acionada após a jovem dar entrada na Santa Casa da cidade. Em depoimento, ela teria alegado que o ex-namorado e um amigo dele teriam cometido os abusos. A vítima foi encaminhada ao IML para passar por exames. Os suspeitos foram presos pelos crimes de estupro e cárcere privado e agora permanecem à disposição da Justiça. E continua internado em estado estável no Hospital Regional de Sorocaba, Kenji Saito, de 59 anos, vítima de um assalto à residência em Piedade na semana passada. Ele foi baleado junto com o filho Rafael Santo, que foi enterrado neste fim de semana no cemitério Nossa Senhora Aparecida, na cidade. O jovem de 28 anos foi morto com um tiro na boca dentro de casa, no bairro Caetesal, na última sexta-feira. O rapaz, que estava junto com o pai, reagiu ao assalto e foi baleado. Até o momento, ninguém foi preso. Entrou em vigor hoje no Brasil o acordo que suspende a venda de refrigerantes em escolas que tenham crianças menores de 12 anos. Nossa equipe esteve em algumas unidades de ensino em Sorocaba para saber o que os estudantes acham da medida que tem o objetivo de promover uma alimentação mais saudável. Com apenas 8 anos, a Luísa já se adaptou e substituiu o refrigerante por outra bebida. Suco de uva. O Bernardo, de 11 anos, levou para a escola um lanche e uma fruta. Eu acho bom ter esse hábito de ser saudável. Assim as pessoas podem aprender a ter esse hábito. Aqui nesta escola particular de Sorocaba, há 3 anos, o refrigerante deixou de ser vendido na cantina. Ele foi substituído pelo suco natural. A iniciativa faz parte do programa Crescimento Saudável. Funciona com orientação das famílias em termos de uma alimentação saudável. Uma boa alimentação também traz resultados muito bons no desenvolvimento da área de educação. Segundo a ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, mais de 30% das crianças com menos de 2 anos tomam refrigerante. Pensando nisso, as 3 maiores empresas de bebidas fizeram um acordo para não vender mais refrigerantes em cantinas de escolas com crianças menores de 12 anos. As empresas comercializarão apenas água mineral, suco com 100% de fruta, água de coco e bebidas lácteas. A medida agradou pais e outros estudantes que acreditam que a iniciativa vai beneficiar e muito a saúde. O refrigerante tem açúcares e também pode ter seus males. Eu acho ótimo. A educação começa desde o início, desde a escola. Eu acho ótima essa medida. Um suco seria muito bom. Eu acho super importante porque faz super mal, né? Então, eles foram acostumados desde pequeno, mas... se não tiver, eu super concordo. Renato Racho, para explicar a importância da saúde para as crianças dessa medida.
A medida vai ajudar principalmente no combate à obesidade. Sobre esse assunto eu converso agora com a endocrinologista Larissa Teles Sanches. Doutora, é muito importante mesmo essa medida, né? A medida é muito importante porque nós temos uma prevalência muito elevada de obesidade infantil, 30% de sobrepeso atualmente nas crianças e 15% de obesidade. Então, pelo alto conteúdo de açúcar nos refrigerantes em lata, a medida é importante. Então, a gente tem, para se ter uma ideia, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, a necessidade diária de uma criança, a recomendação de ingesta de açúcar seria de 1 colher de sopa. Em uma lata de refrigerante, nós temos 3 colheres de sopa, o que extrapola bastante, fora o resto que a criança vai ingerir ao longo do dia. Quais os problemas que o refrigerante pode causar à saúde? O refrigerante ele está relacionado ao aumento de peso. O consumo de açúcar simples também eleva muito hormônios, principalmente o hormônio insulina, que é um hormônio que dá fome. Então, a criança que ingere muito açúcar simples ou refrigerante em lata ou de outras formas também tem mais fome. Então, aumenta no peso e o que vai a longo prazo causar maior chance de diabetes. Agora, é muito importante escolher a bebida correta, né, durante essa substituição, né, doutora? Não adianta apenas você deixar de tomar refrigerante, mas partir para uma outra coisa, um outro produto que também pode causar problemas. Sim, é importante sempre olhar o rótulo, porque alguns sucos de caixinha ou de lata podem conter mais açúcar do que o próprio refrigerante. Então, sempre ficar atento ao rótulo. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. Dicas importantes para uma medida importante, não é mesmo? A Vigilância Epidemiológica de Itapetininga comunicou nesta segunda-feira a morte de um menino de 12 anos com suspeita de meningite. A criança teria dado entrada no hospital no fim de semana, mas não resistiu. A equipe de vigilância aguarda agora o resultado do exame, porém, como medida de precaução, medicamentos serão dados às pessoas que tiveram contato com a criança nos últimos dias. Em 2016, 7 casos de meningite foram confirmados e a cidade não registrou nenhum óbito. A partir de hoje, a população de Jundiaí só vai poder recorrer ao Hospital São Vicente de Paulo em casos de urgência e emergência. Os moradores da cidade precisam procurar as unidades básicas de saúde ou de pronto atendimento 24 horas. Depois de passar por uma consulta, os casos mais graves serão transferidos ao São Vicente. O mesmo deve ocorrer com os moradores das cidades da região que eram atendidos no hospital. A mudança ficou acordada após determinação do Ministério Público. Eles concluíram que os municípios próximos não estavam se empenhando para implantar serviço de urgência e emergência. A seguir, os detalhes da previsão do tempo e ainda a gente vai mostrar a entrada dos carros de lenha em São Roque, que marca o início das festividades do aniversário da cidade. O Noticidade volta em instantes.